Olá, pessoal. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise do seguinte tema: teorias da ação. Embora o estudo desse assunto interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Teoria Geral do Processo. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria. A ação processual é um instituto que foi estudado durante séculos e em torno do qual se constituíram várias teorias com o objetivo de explicá-la. Existem registros históricos a respeito de 4 teorias sobre a ação, a saber, a teoria civilista ou imanentista, a teoria concretista da ação, a teoria abstratista e, finalmente, a teoria eclética ou mista sobre a ação processual. Na aula de hoje, nós precisamos compreender as principais características de cada uma dessas teorias, para que, ao final, nós consigamos construir um conceito atual, moderno e, em geral, admitido pela doutrina sobre a ação processual. Comecemos, então, pela análise da teoria civilista ou imanentista da ação. Vejam, essa teoria foi criada em meados do século XIX e teve como um dos seus principais defensores o alemão denominado Friedrich von Savigny. Segundo ele, o direito de ação localiza-se dentro de cada direito material previsto pelo ordenamento jurídico e que, havendo lesão ou ameaça de lesão a determinado direito material, dele emana o direito à ação processual que vai assegurá-lo no âmbito do Poder Judiciário. E é justamente por isso que essa teoria foi denominada imanentista. Afinal, o que é imanente é íncito, é inerente, localiza-se dentro de algo. Entenderam? Portanto, em síntese, para a teoria imanentista, o direito de ação localiza-se dentro de cada direito material previsto pelo ordenamento jurídico. Daí, então, dizemos que a ação é um direito imanente ao direito material previsto em lei. Bem, em resposta a essa teoria, nos anos de 1855 e 1856, também na Alemanha, surge então a teoria concretista da ação processual, defendida por um jurista bastante famoso à época, denominado Adolf Watt. Qual foi o avanço realizado pela teoria concretista em relação à teoria que eu acabei de sintetizar para vocês? Para a teoria concretista, o direito de ação é autônomo, independente, em relação ao direito material que a ação processual busca assegurar. Portanto, segundo a teoria concretista, o direito de ação não se localiza dentro do respectivo direito material. Qual foi, entretanto, a crítica que a teoria concretista recebeu da literatura da época? Para a teoria concretista, só haveria o direito de ação se a sentença fosse de procedência do pedido inicial e, desse modo, reconhecesse a existência do direito material que o autor afirmou em sua petição inicial. Portanto, segundo a teoria concretista, não haveria o direito de ação
se a sentença fosse de improcedência do pedido inicial e, desse modo, reconhecesse a inexistência do direito material afirmado pelo autor. E foi justamente em razão dessa crítica que surgiu, então, a teoria abstratista do direito de ação, defendida pelo húngaro denominado Pauls. Segundo Pauls, o direito de ação também é autônomo em relação ao direito material. Isto é, o direito de ação tem vida própria e independente do direito material que a ação processual busca proteger. E que existe o direito de ação independentemente de a sentença proferida ao final do processo ser de procedência ou de improcedência do pedido inicial, isto é, independentemente de a sentença reconhecer a existência ou a inexistência do direito material afirmado pelo autor em sua petição inicial. Justamente por isso, pelo fato de o direito de ação não estar ligado ao direito material e não depender para sua existência da emissão de uma sentença de procedência ou de improcedência do pedido do autor, é que essa teoria foi denominada teoria abstratista do direito de ação. Perceberam? Bem, mas avançando um pouco, no ano de 1956, surge então a teoria eclética da ação processual. Aliás, criada e defendida por um dos principais processualistas da história, o italiano denominado Enrico Túlio Liebman. Segundo Liebman, a ação processual consiste em um direito subjetivo, autônomo e abstrato, de exigir do Estado a atuação de sua função jurisdicional para a obtenção de uma sentença de mérito e que, portanto, resolva o litígio existente entre as partes. Segundo Liebman, o direito de ação é autônomo em relação ao direito material que a ação busca proteger. Isso significa que Liebman defendia a independência entre o direito de ação e o direito material previsto em lei a ser tutelado no processo. Mas Liebman também defendia a tese de que o direito de ação é abstrato, isto é, a existência do direito de ação independe de a sentença ao final do processo ser de procedência ou de improcedência do pedido inicial. E por isso a teoria eclética se aproxima bastante da teoria abstratista sobre o direito de ação. Mas qual foi o acréscimo feito por Liebman à teoria antecedente? Liebman afirmava que o direito de ação era autônomo em relação ao direito material, que o direito de ação existia tanto na sentença de improcedência como também na hipótese de uma sentença de improcedência do pedido inicial. Portanto, que o direito de ação existia mesmo não existindo o direito material afirmado pelo autor. Mas ele afirmava que o direito de ação tinha a sua existência condicionada a determinados pressupostos, que ele próprio, Liebman, denominou condições da ação. Assim, a legitimidade das partes e o interesse de agir. Estes, os dois requisitos ou as duas condições que dão existência ao direito de ação, que por sua vez existe independentemente do direito material que se quer proteger no âmbito do processo.
Direito de ação este que também existe independentemente de a sentença proferida ser de procedência ou de improcedência do pedido do autor. Entenderam? Bem, em resumo, Liebman afirma, então, que a ação consiste em um direito subjetivo, autônomo e abstrato que os sujeitos têm de exigir do Estado a atuação da jurisdição para a emissão de uma sentença de mérito e que, portanto, resolva o conflito de interesses que existe entre as partes. Direito este, o de ação, condicionado a duas condições, quais sejam o interesse de agir e a legitimidade das partes. Legal? Bem, mas vocês me perguntam, professor, modernamente, como é que a doutrina se posiciona a respeito deste assunto? Em outras palavras, como a doutrina define a ação processual? Vejam, nós não temos ainda um conceito unitário a respeito desse instituto. Mas é bem verdade que a maioria dos nossos escritores sobre direito processual civil tende a afirmar o seguinte: a ação processual é um direito constitucional, público, subjetivo, autônomo e abstrato, de exigir a atuação da jurisdição do Estado mediante o processo, bem como a emissão de uma sentença de mérito, isto é, que resolva o conflito de interesses que existe entre as partes. Logo, nós precisamos agora compreender cada uma dessas características que frisam o direito de ação. Começando pela seguinte, vejam, se vocês forem no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, verão que ali está garantido o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Com essa linguagem, a Constituição Federal está garantindo que qualquer sujeito que afirme haver sofrido lesão ou ameaça a direito possa acessar a jurisdição e, mediante o processo, exigir a atuação do Estado juiz para a resolução de determinado conflito de interesses. Mas vejam, para nós acionarmos a jurisdição, o instrumento legal adequado é a ação processual. É justamente por isso, então, que a nossa literatura vai indicar, no artigo 5º, inciso 35, a previsão para a garantia constitucional do direito de ação. Daí, então, dizemos que a ação é um direito constitucional. Afinal, ela tem assento no mencionado dispositivo da Constituição Federal. Mas vejam, a ação é um direito constitucional e público. Público por quê? Porque a jurisdição do Estado é um serviço público, prestado quando provocada, quando requerida, quando exigida mediante a ação. Logo, se a jurisdição é um serviço público, a ação que a provoca é um direito constitucional e público. Compreenderam? Bem, mas avançando um pouquinho, por que se considera a ação processual um direito subjetivo? Vejam, aqui nós precisamos recordar aquela velha distinção que nós aprendemos na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. E que distinção é esta? A distinção entre direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo é simplesmente aquele que está disciplinado, previsto no nosso ordenamento jurídico, tal qual aquela garantia constitucional da ação processual que eu acabei de mencionar. Por sua vez, direito subjetivo
é aquele que passa a existir para determinado sujeito quando ocorre o fato descrito na norma de direito objetivo. Ora, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, está garantido que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Está aí, portanto, uma previsão objetiva sobre a ação processual. E quando determinado sujeito se dirige ao Poder Judiciário afirmando que ocorreu lesão ou ameaça a determinado direito, esse direito que era objetivo, porque previsto na Constituição Federal, se subjetiva, passa a existir para o sujeito, que então exerce o direito à ação processual, dando origem a um processo que vai resultar a emissão de uma sentença de mérito, desde que preenchidas aquelas duas condições referidas por Lieberman. E quais são elas? O interesse de agir e a legitimidade das partes. Entenderam? Bem, mas por que se considera a ação um direito autônomo? Ora, o que é autônomo é independente, tem vida própria. Fala-se então que o direito de ação existe, mesmo que não exista o direito material que a ação processual busca proteger. Logo, mesmo que, como resultado do processo, se chegue à conclusão de que não existe o direito material que o autor disse possuir, ainda assim haverá o direito de ação, porque o direito de ação consiste em uma prerrogativa de invocar a tutela jurisdicional do Estado e obter uma sentença de mérito, isto é, que reconheça a existência ou a inexistência do direito material afirmado pelo autor e, desse modo, resolva o conflito de interesses que existe entre as partes. Beleza? Bem, mas avançando um pouquinho, por que então o direito de ação é considerado modernamente como um direito abstrato? Ora, como mostrei quando da análise da teoria abstratista, o direito de ação existe independentemente de a sentença ao final do processo ser de procedência ou de improcedência do pedido inicial. Portanto, o direito de ação existe independentemente de a sentença reconhecer a existência ou a inexistência do direito material afirmado pelo autor. Portanto, em síntese, nós podemos concluir que a ação é um direito constitucional, porquanto prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Que a ação é um direito constitucional e público. Público por quê? Porque a jurisdição é um serviço público. Logo, o direito de exigi-la, a ação, é um direito público. A ação é um direito constitucional, público e subjetivo. Isto é, que passa a existir para determinado sujeito quando ele afirma haver sofrido lesão ou ameaça a determinado direito material previsto em lei. A ação é um direito constitucional, público, subjetivo e autônomo. Autônomo por quê? Porque a existência do direito de ação não depende da existência do direito material de que o autor afirma ser titular em sua petição inicial. Logo, o direito de ação e o direito material têm vida própria, independente. Finalmente, o direito de ação é um direito constitucional, público, subjetivo, autônomo e abstrato. Afinal, para que exista a ação, nós não ficamos na dependência da emissão de uma sentença de procedência do pedido inicial. Qualquer que seja a sentença, quer de procedência, quer de improcedência, o direito de ação existe. Entenderam isso? Mas lembrem-se, a ação é um direito constitucional, público, subjetivo, autônomo e abstrato, de exigir a atuação da jurisdição estatal no caso concreto, bem como
o direito à sentença de mérito a ser proferida no processo. Mas a existência do direito de ação, segundo reconhece Henrico Túlio Lipa e a doutrina atual, tem sua existência ligada, subordinada a duas condições. Quais são elas mesmo? A legitimidade das partes e o interesse de agir. Concorrendo essas duas condições, surge então o direito de ação, um direito constitucional, previsto na CF, público, porque a jurisdição é pública, logo a ação que a invoca é direito público, um direito autônomo, porque a ação existe, mesmo que não exista o direito material por ela a ser tutelado, um direito constitucional, público, subjetivo, autônomo e abstrato, porque o direito de ação não depende da emissão de uma sentença de procedência ou de improcedência, qualquer que seja o resultado, a ação processual existe. Entenderam isso? Bem, para o vídeo de hoje eram essas as considerações que eu gostaria de levar até vocês. Mas lembro que no próximo vídeo nós vamos voltar a estudar esse assunto, em especial as condições da ação. Fique conosco e até a próxima.